10 meses e alguns dias, não é? À frente do governo de Patos de Minas. Tem 38 anos, casado, 2 filhos. Apenas para um preâmbulo aqui, e ele nasceu em Goiânia, mas veio para Patos há muito tempo, né, prefeito? Já tem... Foi batizado aqui. Foi batizado aqui. Então vamos lá, vamos cumprimentar o prefeito. Vamos lá, prefeito, bem-vindo ao programa. Eu agradeço muito, quero dar um bom dia a toda a equipe aqui do Sistema Clube e agradecer pela oportunidade de prestar contas do nosso trabalho, de esclarecer eventuais pontos aí que sejam de interesse da população. Muito bem, Zé, vamos começar então. Inclusive você passou aí uma pauta do que a gente estaria discutindo aqui. Vamos acelerar para ver se dá tempo da gente falar de tudo, né, Zé? É verdade. Bom, os assuntos são muitos e o nosso tempo é bem curto. Agora, nós não podemos deixar de focalizar inicialmente, prefeito, essa questão dessa transição política, né? Novo governo, enfim, o período pós-eleitoral. Como é que você se situa nesse momento em relação a um novo governo? Até porque você teve um posicionamento, né, de apoio e apoiou o Bolsonaro. Na verdade, quem ganhou foi Lula. Enfim, como é que está hoje a sua cabeça? Como é que está a sua posição? Bom, o país está dividido. Infelizmente, existe uma divisão frontal muito clara e a forma como foi conduzido o processo eleitoral realmente deixa dúvidas aí na cabeça de muita gente. O pessoal tem protestado, isso desde que os protestos não afrontem a Constituição Federal, são protestos legítimos, as pessoas estão protestando pelo que elas acreditam. Isso, é preciso dizer, foi provocado pela sequência de acontecimentos dos últimos anos. Nós temos um ex-presidente que foi condenado em todas as instâncias e depois de alguns anos, depois da sua condenação referendada, inclusive pelo STF, depois foi descondenado, entre aspas, para que fosse candidato. Então, é natural que muitas dúvidas surjam nesse momento. Infelizmente, não estamos em um momento bom politicamente no Brasil. Há uma instabilidade geral e quem está de um lado diz que os outros são golpistas, quem está do outro lado diz que está tudo corrompido. Infelizmente, esse é o cenário. É preciso dizer a verdade, nua e crua. Eu realmente apoiei o presidente, tanto em 2018 quanto agora, porque entendi que era momento, sim, da gente ter em 2018 um cenário diferente, né, no governo federal, uma renovação nas estatais, nos ministérios, deixar de entregar os ministérios e as estatais para políticos, tanto que a gente teve inúmeros escândalos aí de corrupção, desvios bilionários, e agora, em 2022, em virtude do relacionamento que a Prefeitura de Patos desenvolveu com o governo federal, assim como o governo estadual, entendi sim, pelos motivos já explicados também, que deveria apoiar a reeleição. Então, com certeza o presidente tem suas falhas aí, seus defeitos, né? Estou longe de ser um fã de um devoto do Bolsonaro. Acho que a política não é assim. Acho que ninguém em Patos deve ovacionar o prefeito, deve tê-lo como ídolo, né? Acho que os políticos não são ídolos, não são salvadores da pátria, são servidores que estão ali temporariamente sendo pagos pelo povo e tem que fazer o que for possível com transparência, com honestidade pela população, pelo país, pelo estado e pelo município, seja em qual for o cargo que estiver ocupando. Prefeito, com relação a essas manifestações, você fica assim um pouco inseguro, preocupado? Ou você acha que isso... Fico inseguro, fico preocupado, porque, como disse no início, é uma instabilidade completa. Embora a grande mídia não divulgue, são manifestações que estão espalhadas por todo o país. E isso é claro que é preocupante, né? A população, boa parte dela não concorda com o resultado
E dizer que isso é golpismo é algo muito fácil, né? Algo muito, digamos assim, até vulgar. A gente precisa entender que, como eu falei, é todo um processo que deixou boa parte do Brasil revoltado. Mas eu não concordo com manifestação de bloqueio de rodovia, porque isso é contra a Constituição. Eu não concordo com nenhum tipo de pedido de golpe militar, né? Não sou a favor de nenhum tipo de manifestação antidemocrática. Agora, eu digo sempre o seguinte: nós, brasileiros, deveríamos ter manifestado, como estamos fazendo agora, quando descondenaram o Lula. Aí o pessoal tinha que ter ido para a rua. Porque para que serve a STF, todas as instâncias do judiciário? Se vai condenar, o pessoal deixa condenado ali alguns anos e depois descondena. Então, eu respeito todo mundo que votou no Lula, acho que as razões são as mais diversas possíveis. Muita gente detesta o Bolsonaro, por muita coisa que ele falou, por coisas que ele fez, a forma que ele conduziu a pandemia, e eu estou muito seguro para fazer essa análise, né, de forma racional. Então, é natural, a democracia é essa. O pessoal tem 1000 motivos para votar em todos os candidatos, mas de fato há uma insegurança, né, digamos assim, institucional. Existe uma desconfiança hoje muito grande, e isso não é bom, né? O STF, por exemplo, o TSE hoje é questionado e não aceita ser questionado, passa a censurar as pessoas, passa a multar, etc. E deveria trazer as respostas que são perguntadas, né, digamos assim, deveria esclarecer e pronto. Por exemplo, quando se trouxe a situação dos comprovantes impressos, né, não estamos falando de voto impresso, voltar para o voto de papel, mas eu até disse isso a muitas pessoas: gente, o Bolsonaro deu uma oportunidade aí para eles calarem o Bolsonaro. Coloca o comprovante impresso, acabou com o argumento dele, não colocaram. Aí agora fica essa história e muita gente fica com essa insegurança. Tanto dinheiro é gasto no Brasil com coisas desnecessárias. O voto, a urna eletrônica, imprimir um comprovantezinho, isso vai representar um custo de não sei quantos milhões no Brasil. Gente, se é algo para dar mais transparência, mais segurança, que se faça isso. Repito, vai tirar o argumento do Bolsonaro e de todo mundo, vai resolver. Eu acho que deveria ter feito isso. Até porque gastam milhões com campanhas eleitorais, né? Por que não dar segurança? Ô prefeito, eu quero, não querendo te interromper, mas já interrompendo, nós temos muitos assuntos locais, né? E eu tenho certeza que o senhor também vai querer dar satisfação para a população nesse sentido. Edivar, vamos começar com os assuntos locais, Edivar? Bom dia, prefeito. Com orçamento estimado aí em quase R$1 bilhão para 2023, o município vai ter condições de realizar todas as obras necessárias, inclusive com o concurso público tão desejado pela comunidade? Bom, existe a lei de responsabilidade fiscal que limita o gasto do município com o pessoal a aproximadamente 50%, ou seja, mais ou menos metade do que o município arrecada, que vem de repasse da União, do Estado, está limitado a pagamento de pessoal. Então, nessa semana mesmo, eu recebi os professores, representantes dos professores, né, que cerca de 15, 20 professores, e estava falando sobre isso com eles. Então, fazer o concurso não é simplesmente uma decisão da prefeitura, falar, vamos fazer o concurso. Precisa ter as condições para isso. A questão do orçamento, a questão do pagamento do pessoal limitado a cerca da metade da arrecadação, como eu disse. Hoje o município está próximo desse limite. Hoje o município está próximo de 50% da sua receita aí comprometida com o pagamento do pessoal. Existe uma previsão do orçamento para o ano que vem, um crescimento do orçamento. Boa parte desse crescimento em virtude da inflação. A gente está vivendo um momento de incerteza, né, digamos assim, e é preciso aguardar para saber se isso vai se confirmar ou não. Sim, estamos querendo fazer concurso. A gente pretende fazer
se possível no ano que vem ou no ano de 2024, desde que a receita do município, desde que a legislação seja obedecida. Quer dizer que esses cargos que você mandou até um projeto para a Câmara Municipal, a criação de cargos de confiança, eles não implicam isso? Quer dizer, não chega essa questão da lei de responsabilidade fiscal? Da lei de responsabilidade fiscal? Chegam sim, mas é importante dizer para a população que são 6 cargos, né? Nós não estamos falando de centenas de cargos, não estamos falando de algo que compromete tão grandemente assim o orçamento do município. E a Prefeitura de Patos, ela eliminou alguns cargos nos últimos anos, até em virtude do período difícil que viveu na época da transição do Pedro Lucas pro José Eustáquio. A gente fez recentemente a contratação de uma consultoria que levantou oportunidades, recursos parados, oportunidades de economizar aí 20, 30 milhões pro município. E depois que terminou essa consultoria, eu inclusive convidei uma das pessoas da consultoria para trabalhar na prefeitura, no escritório de projetos, que 4 cargos que foram criados são cargos técnicos, são cargos de livre nomeação, né, de amplo recrutamento, digamos assim, não são cargos na educação, da saúde, realmente são cargos de assessoria. Mas eu não devo esses cargos a ninguém, não é nada político, não preciso colocar ninguém que apoiou a mim na eleição, ou apoiou a Ludmila, ou apoiou alguém. São cargos realmente para que seja feito o trabalho, os termos de referência dentro da prefeitura, que se apoie o setor de compras, faça essa interlocução das secretarias junto a procuradoria, o setor de compras, controladoria, tudo na prefeitura é muito burocrático, tudo muito lento. Se não tiver gente para azeitar... Já seria a reforma administrativa? É o começo dela. Eu sou uma pessoa, Zé Afonso... Quer dizer que além da contratação da empresa, você, de tudo que ela fez, você ainda fará a reforma administrativa? Dentro da contratação da empresa, que é o Instituto Áquila, que dá consultoria internacional, governos de estado, vários municípios grandes, né? Isso aí gerou alguma polêmica, o pessoal acabou questionando. Mas, gente, cidade média, igual Patos de Minas, a gente tem que ser um pouco mais ousado, a gente tem que pensar grande. Isso é natural em cidades médias e grandes, essa contratação de institutos, de empresas que façam essa imersão dentro das contas da prefeitura. A prefeitura tem mais de 200 contas bancárias. Então tem dinheiro parado desde o PAC, lá do Lula e da Dilma. Existe... Mas não tem profissionais lá dentro efetivos, prefeito? Tem. No setor financeiro não tem? Tem profissionais lá dentro, mas existe uma insegurança, digamos assim. Existe também as imperfeições. Ou a demanda subiu tanto assim? A demanda subiu, e basta ver que o orçamento do município era 200, 300 milhões e agora vai para 800 milhões. E assim, a prefeitura tinha 1, 2 grandes projetos por ano e agora tem 80. Nós estamos com mais de 80 projetos em andamento, de obras como a da Fátima Porto, de pavimentação de estradas rurais, reformas grandes de escolas como o CAIC e também o Jacques Correia, de 9 milhões, de 5 milhões, 4 milhões, construção de 4 creches, construções de novas UBS, reformas de UBS. A prefeitura, eu tenho muita satisfação, muito orgulho de dizer isso, está afogada em projetos, e quem quer fazer muito em 4 anos, e eu já estou chegando a 2 anos, precisa movimentar mais, né? A gente tem que sacudir a poeira, não pode ficar lá naquele vitimismo, a prefeitura não tem dinheiro, é muito difícil. Contrata consultoria, movimenta o pessoal, vamos para frente, vai atrás do governo do estado, vai atrás do governo federal. É uma questão de transparência também dizer aqui que pouco se ia a Belo Horizonte nos últimos anos. Eu fiz questão de pesquisar isso, a Brasília, e tinha aquela desculpa, né, que Patos não tem deputado federal. Gente, deputado federal é um agente político que vai ajudar, e se não tem, vá atrás, vai atrás de outros.
Eu recebi recurso de dezenas de deputados federais e estaduais. A gente bateu um recorde no município nesse ano de 2021 e no ano de 2022 nós recebemos mais recursos do que os últimos 10 anos somados. Prefeito, desculpa te atropelar, mas por falar em recurso, o da Fátima Porto já está garantido. Nós dividimos a licitação da Fátima Porto em 2 etapas para evitar que se fique esperando o recurso completo para poder fazer a obra. Eu tenho um compromisso com o governo do estado de conseguir esse recurso para fazer a obra toda. Metade a gente já tem. Então eu dividi, né? A gente tem a metade da Fátima Porto canalizada, falta outra metade, e essa metade eu dividi ela em 2 para já licitar a primeira parte, está em fase final de licitação, a gente vai começar a obra depois desse período chuvoso, é a última vez, se Deus quiser, que a gente vai ver aquilo ali derramar, aquela bagunça toda, ponte sem guarda-corpo, uma sujeira danada, e durante esse processo, ainda mais com a eleição da Ludmila, já até brinquei com ela, falei, ó, esquece aí suas primeiras demandas, né, as suas primeiras emendas, pelo menos aí uns 7, 8 milhões já é para Fátima Porto. Mas daqui a pouco fica impaciente, né? E tem a questão com também, certeza. Tem um amigo comum que pergunta aqui sobre o asfaltamento até Alagoas. Antes de falar de Alagoas, deixa eu continuar na Fátima Porto, só para a gente fechar a questão da Fátima Porto. Esse projeto, você falou que dividiu, né, a demanda aí. Esse projeto, o que ele engloba ali na Fátima Porto? A canalização tá, mas e a hora que chegar na JK, o que tem? Vai ter alguma coisa nova ali? Vai abrir aquilo ali já nessa primeira arrancada? E quando vai começar esse trabalho e qual é a previsão? Dentro do seu mandato ainda, não? Sim, dentro do meu mandato, agora, após esse período chuvoso, né? Depois das chuvas agora ali para março, abril, deve começar a obra, e ela prevê sim um alargamento do canal ali na interseção da Fátima Porto com a JK, porque senão não adianta, né? Lá é bem estreito, quem passa lá pode observar que realmente são 2 passagens bem pequenas. E eu também tenho um projeto, eu já não sei se é para minha gestão, não gosto de prometer, não vamos falar que vai ser feito, de uma espécie de um viaduto, né, digamos assim, ali na Fátima Porto com a JK. Isso precisa ser feito em algum momento, não tem como, ali hoje é muito movimentado, a região inteira praticamente chega por aquelas vias ali, e tem que fazer essa obra ali também, e sem projeto não vai. Então eu já até pedi para fazer o projeto, já pedi para o setor lá do planejamento da prefeitura para ter esse projeto, porque se não tem o projeto fica aquela desculpa, mas não tem nem projeto, então faz o projeto, e com o projeto pronto a gente procura o governador, procura ministro, procura deputado, ou economiza dentro da própria prefeitura a fim de levantar recursos. Então a ideia é terminar dentro da sua gestão ainda, né? A canalização, aquela parte. Sim. Bom, Zé, vamos lá na outra aí, senão... porque uma coisa está ligada à outra. Tem um amigo comum que pergunta o seguinte, peço encarecidamente para perguntar ao nosso prefeito sobre o asfaltamento até Alagoas. Ouço rumores de que a verba já disponível para esse fim será usada em outra estrada. Não, procede não. Pode ficar tranquilo, né? Todos que estão aí nos ouvindo. Não tem nada nesse sentido. A verba para asfaltar a estrada de Alagoas é uma verba de 10 milhões de reais, conseguida pelo deputado federal Zé Vitor, junto ao Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Está garantida, a gente já assinou o contrato de repasse com o Ministério, já submeteu o projeto lá na Caixa Econômica, e a obra vai começar assim que possível, né? Tá garantida a obra. E os 10 milhões, se a gente fosse gastar livremente, digamos assim, no setor privado, seria suficiente para asfaltar. O problema é que através da Caixa Econômica, até o frete do cascalho tem que ser licitado. Então isso encarece demais a obra. É uma obra mais cara. Por exemplo, o asfalto que a gente está fazendo lá perto da comunidade de Vieiras, que tem ali a KWS, tem a Alma, ali o pessoal, quem tem máquina, submete máquina, ajuda, doa cascalho, então fica bem mais barato. Lá no Campo Alegre a gente também vai fazer assim, e uma parte de Alagoas, provavelmente a gente vai ter que fazer isso também, porque como o insumo subiu demais, combustível, asfalto, provavelmente a gente vai ter que fazer um trecho do asfalto de Alagoas com recurso próprio da prefeitura. E eu já licitei
mais de 10 milhões de reais lá na prefeitura em massa asfáltica. Já está sendo utilizada, agora com a chuva deu uma atrapalhada, né, digamos assim, mas já está sendo utilizada, já tem um grande trecho lá perto da comunidade de Vieiras asfaltado. A gente vai fazer também Alagoas com recurso próprio, uma parte, né, recurso próprio da prefeitura, e outra parte esse recurso que vem do Ministério aí. Bom, a questão, o prefeito, das estradas, maquinário da prefeitura, a gente não vê muito maquinário da prefeitura trabalhando. Houve algumas críticas quando o senhor recebeu, todo quebrado, maquinário e tal. Está recuperando, está parado, tem gente parada por falta de maquinário, porque foi feita uma terceirização grande, mais de 16 milhões para arrumar as estradas. Nós sabemos da dificuldade das estradas, elas precisam de manutenção, período chuvoso ou não, tem que estar dando manutenção. Como é que está essa situação? Tem gente parada precisando de maquinário, vai comprar maquinário, vai arrumar ou vai deixar do jeito que está? Olha, no primeiro dia, quando eu assumi, eu estive no barracão da prefeitura. Aquilo ali é o pulmão da prefeitura, né? Se não funcionar, não tapa buraco, não arruma rua, não arruma estrada, não arruma telhado de escola, de posto de saúde. Então, e sempre houve muitas críticas, né, em relação ao barracão. Não funciona, o pessoal de lá. Eu tenho, assim, por costume, não fazer julgamentos e conversar com as pessoas. Então, eu fui lá, reuni todo mundo no pátio, pedi a ajuda das pessoas. Falei, olha, eu tô aqui, eu sou mais um de vocês, eu preciso ver as coisas funcionando, quero valorizar vocês. E a gente tem tido uma parceria muito boa com o pessoal do barracão, mas é preciso dizer que realmente no primeiro dia, quando eu cheguei lá, até um Vectra, que era o carro oficial que o prefeito andava 10 anos atrás, esse Vectra estava lá com vidro aberto, cheio de água dentro, nascendo planta dentro, umas combis, umas máquinas lá todas estragadas. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, limpa isso aqui, vamos fazer um leilão, que o pessoal chega aqui para trabalhar todo dia num ambiente cheio de mato, cheio de coisa jogada. Todo mundo merece trabalhar, não precisa ser luxuoso não, mas é organizado, limpo, e foi feito isso, mas não tem funcionário suficiente no barracão para a demanda que existe hoje da prefeitura. O pessoal vai aposentando, vai passando o tempo, né? Não teve reposição, e a administração pública ela mudou demais. Por exemplo, antigamente a prefeitura fazia a coleta do lixo. Hoje não, hoje é terceirizado. Antigamente a própria prefeitura que cortava o mato, que fazia capina, hoje não, é terceirizado. Então não tem que fazer concurso para encher o barracão novamente de servidores. E a situação das máquinas, a mesma coisa, foi ficando defasado. Houve uma compra. Porque a prefeitura está pagando, inclusive, algumas máquinas, né? Deve estar pagando ainda. Sim. Houve uma compra aí na gestão passada de algumas máquinas, mas eu quero ser muito sincero aqui. Máquina, gente, carro da prefeitura, isso quebra, isso dá uma manutenção danada, vai ficando antigo, a prefeitura está sujeita às mudanças, né, de governo, às instabilidades do país. Aí um governo consegue comprar carro, no outro não consegue, vai virando aquele rolo. Eu, na minha gestão, estou sim alugando, né, carros, estou renovando a frota da prefeitura. Tinha carro aí de 30 anos até 25 anos, a gente aluga o veículo, não tem que preocupar, a hora que dá defeito, devolve, a hora que está ficando velho já é a hora da empresa renovar com a prefeitura, mandar outro veículo. E na terceirização, Jota, a terceirização ela é um contrato de mais de 15 milhões de reais e que, lógico, não foi totalmente investido, né? Na medida em que durante um período o serviço vai sendo prestado, a gente mede, paga. E eu não vejo forma melhor no mundo de fazer as coisas. Você recebe pelo que você fez, né? Não vou comprar milhões de reais em máquina, colocar pessoas lá que estão limitadas aí a 6 horas diárias de trabalho, aí a hora que chega lá no Pilar, que é o distrito mais longe, já passou 3 horas do dia, depois já está na hora do almoço. Então a gente tem que ter inteligência para poder
ir agilizando isso. E hoje as estradas rurais, graças a Deus, já é uma realidade diferente do ano passado. Claro que vai ter problemas, a estrada é de terra. Se chover, se tiver uma intempérie climática, né, não é asfalto, a gente não vai. Nem o asfalto aguentou as chuvas do ano passado, as enchentes do ano passado. A gente teve asfalto rompido aqui entre Patos e Presidente Olegário, teve a ponte ali quase que sendo levada embora na 365, mas a gente quer ter menos problemas, né? E já houve muito avanço na região do Bom Sucesso, Serra da Quina, Santa Maria, lá no Campo Alegre, perto de Santana de Patos, aqui no Arraial dos Afonsos. Tem lugar aí que o pessoal que entende mais do que a gente, mais do que eu, fala, ó, você não vai ter problema aqui 5, 10 anos. Vai. E no ano que vem, nesse mesmo período que a gente está agora, eu acho que essa terceirização ela vai ter avançado já em todas as regiões. A gente dividiu o município em 3 regiões, né? Uma região é aqui no Areado, Major Porto, Pindaíbas, até chegar lá do Bom Sucesso. Outra região é ali Santana de Patos, Campo Alegre, Vieiras, etc. Outra e última é a região aqui de Alagoas, passa Bebedouro também, até lá no Pilar, né? Então são 3 regiões igualmente grandes aí, e que são 3 empresas que a gente terceirizou e contratou. Prefeitura eu peguei com 2 equipes de estradas rurais, hoje tem 6 equipes de estradas rurais, né? Algumas terceirizadas e outras, e as 2 do município. E dessa forma, com as dificuldades que eu peguei, né, no auge da pandemia, com 2 enchentes, precisando fazer uma reestruturação completa na prefeitura, virar de cabeça para baixo, virar do avesso. Ontem mesmo tinha uma pessoa reclamando comigo, eu falei, calma aí, eu tô com 1 ano e 10 meses de gestão, eu tenho 4 anos de gestão, pode ficar tranquilo que eu vou entregar bem melhor que eu peguei. Prefeito, desculpa te atropelar, mas... Não, isso eu falo demais. Tem assunto que a gente não pode deixar de falar, todo mundo está querendo saber, como é que fica a questão da Copasa, resolve ou não resolve na sua administração? Ótima oportunidade aqui de esclarecer, né, todos os ouvintes, o programa tem uma audiência grande. Gente, tá tudo certo em relação à Copasa, está em andamento o processo. Não é um processo simples, não é chegar lá na prefeitura e falar, fora Copasa, assinei aqui, acabou, amanhã chega uma outra empresa. Precisa teve a CPI da Câmara, a gente respeitou, esperou concluir, embora a gente já tivesse em mente as nossas decisões aí e atitudes. A gente não governa sozinho, tem a população, tem a Câmara, o Legislativo, a imprensa, enfim, todos precisam ser ouvidos, mas é unânime em Patos, né? Teve uma pessoa que me perguntou esses dias, você não vai ouvir a população em relação à Copasa? Mas tem o pessoal... Pois é, porque todo mundo ficou pensando, você queria fazer... Mas o senhor chegou a falar isso na última ida na Câmara, o senhor falou em plebiscito lá na Câmara Municipal. Sim, né? vai ter. Seria ouvir a população. Vai ter. Nós vamos ouvir a população em relação ao modelo que será implantado com a saída da Copasa. Porque tem gente que defende a criação de uma empresa pública municipal, tem gente que defende a contratação de uma outra empresa. Enfim, eu tenho a minha opinião. Eu acho que tem que ser uma outra empresa, uma empresa particular. Mas isso não é uma questão técnica que já pode resolver? É uma questão técnica, não está impedindo nada do andamento, né? Deixa eu explicar o andamento. Primeiro, a gente precisa fazer os levantamentos no município, técnicos. A gente criou uma comissão dentro da prefeitura. Isso precisa ser feito porque, caso a Copasa judicialize, a gente tem que ter os argumentos encorpados, né? A gente tem que falar, não pode chegar no processo judicial e falar, não, eu decidi. Tem que falar, olha, foi criada comissão, teve engenheiro, teve ambientalista, todo mundo, tem Codema, a Câmara entrou com uma CPI, então a gente está reunindo as situações para deixar bem forte os nossos argumentos. Já conversei com o governador, inclusive, com o secretário de Meio Ambiente, que não é interesse do município permanecer com a Copasa. Depois do marco legal do saneamento, abriu-se esse mercado. Nesse caso, o governador apoia o município? Ele apoia. A gente, às vezes o pessoal pensa assim, não, mas um governador
que a Copasa é metade do governo do estado e é uma sociedade de economia mista, né? A outra metade é privado, listado na bolsa, inclusive. O governador não vai contra os interesses da empresa, ele tem que ir a favor dos interesses do povo, não é de uma empresa que o estado tem metade. E ele compreende a situação aqui de Patos, e aí está em andamento a licitação, a modelagem da nova concessão para o saneamento de Patos. Isso não é um processo rápido, gente. Infelizmente, por exemplo, limpeza da Lagoinha, eu comecei o governo querendo fazer na hora. Aí a gente foi descobrir que precisava de uma licença no IEF por causa dos peixes e dos cágados que tem ali. Esse negócio foi sair depois de um ano. Essa licença, essa licitação para contratar uma empresa especializada para fazer essa despesca. E é tudo muito, muito lento. Imagina uma situação de saneamento. Agora, o prefeito, cortando mais uma vez, tá? O senhor falou em licitação, mas como? O senhor vai licitar tendo um contrato em andamento. Primeiro, o senhor tem que anular o contrato, que foi considerado pela comissão que o senhor formou, contrato nulo. Mas, você considerar ele nulo, você tem que informar para alguém. Para onde vai essa informação? A Justiça, o governo do estado, a Copasa? Para todo mundo. Mas aí, e a judicialização? Vai acontecer ou não vai? Não. A prefeitura não vai judicializar. Não. É isso que o povo quer saber. Vamos lá. Trocando em miúdo, sem esses termos aí que o ouvinte não entende e nem a gente também fica em dúvida. Vou abrir uma licitação. Mesmo. Ué, mas e aí? O contrato já é declarado nulo, não só pela comissão da prefeitura, como também pelo Tribunal de Justiça do Estado e também pela ARSAI, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Esgoto. Ele é considerado nulo, por quê? Ele foi feito em 2008, em dezembro de 2008, sem licitação, sem dispensa de licitação, sem nada. Ele é um contrato de programa. E com o novo marco regulatório do saneamento, ou seja, as novas regras que foram definidas no Brasil para saneamento, ele foi considerado nulo. Então, hoje, em Patos, a gente tem uma empresa operando, que é a Copasa, está cobrando as tarifas. A gente não pode tirar de uma hora para outra, porque quem que vai fazer o serviço, né? Saneamento é igual coleta de lixo. Se der meia hora de problema, acabou, dá zebra geral, né? Então, a Copasa ainda está, porque não tem como ficar sem, mas o contrato está considerado nulo pelo governo do estado, pela ARSAI, pelo Tribunal de Justiça, pela comissão aqui do município, e a gente está em processo de modelagem de um novo contrato. E aí vai ter a audiência pública na Câmara, que, como você falou, né, que eu me comprometi com isso, a gente vai mandar o novo plano. É uma série de situações que, como você disse, às vezes o pessoal fica até confuso. Eu fico confuso, que estou lá todo dia. Esse ano não sai, então. Agora, a mudança da empresa? Não sai. Ano Mas que vem. Mas se a Copasa ela for credenciada para participar dessa licitação, não tem como proibir? Existem leis. Sim, existem leis. É aí que entra o que eu disse, a gente conversa, né, com o governo do estado. Já estive com o presidente da Copasa, que é um presidente novo, inclusive, na tentativa de que a Copasa nem entre na próxima não, né, porque nunca teve, na concorrência, na licitação. E a gente não pode proibir, mas a gente pode colocar condicionantes na modelagem de forma que não seja interessante para a Copasa, que é uma empresa metade estatal, metade... Ou que ela entre, mas em outras condições, talvez? Sim. Poderia ser aceita a Copasa, mas em outro, baixar o preço da tarifa, exato, etc, por exemplo. Exatamente. O que a gente quer? Tarifa reduzida, resolução do problema do Quebec, daquela estação de tratamento de esgoto. Porque tá vindo aumento aí o ano que agora, 15, não sei o que lá. É uma tristeza, né? Porque eu já questionei, ontem eu liguei pro presidente da ARSAI e falei, vai, presidente, 15%, como é que é isso? Ele falou, olha, é 1 ano e meio de inflação, tá dentro dos critérios, etc. Eu falei, mas aqui, o salário mínimo não é corrigido de acordo com a inflação. Então, a pessoa que ganha pouco, ela perde o poder de compra dela, passa a ter menos capacidade, né, de pagar, de comprar, e a conta não, a conta sempre vem em cima da inflação, gasolina... Eu tenho que fazer um intervalo, prefeito, vou ter que te cortar, porque inclusive o nosso tempo já estourou, eu vou ter que avançar uns 5 minutos aí pra gente, que a gente tem que falar da terceirização
do Regional e da UPA, para a gente fechar o programa. Vamos para o intervalo. Olha, as empresas do Grupo Patense, Minas Safra Brasil e Funerária Patense tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis, descontos em clínica médica, laboratórios, dentista, entre outros, e agora também desconto de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Quem gosta de ficar